Olá, eu sou o pastor Ageu, estamos numa série aqui sobre os 10 mandamentos e agora vamos tratar do sétimo mandamento. Em Êxodo 20, versículo 14, não adulterarás, não adulterarás. Nós temos no Antigo Testamento vários pecados que têm ligação sexual e todos eles estão resumidos aqui no não adulterarás. Então, o não adulterarás não cobre apenas o pecado de um homem no casamento, ele ter relacionamento sexual com outra pessoa ou a mulher fazer isso. No Antigo Testamento, e os 10 mandamentos são um resumo de toda a lei, nós temos várias situações que configuram em pecado sexual. Todos eles estão aqui no não adulterarás. Então, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, qualquer tipo de poligamia, divórcios não autorizados pela palavra. A palavra só autoriza o divórcio quando o caso é a pessoa vítima de um adultério ou de uma deserção obstinada, uma deserção irremediável. Todos esses casos, eles são quebra do sétimo mandamento. Todos os casos que envolvem algum tipo de relacionamento sexual fora do casamento. Deus estabeleceu o casamento para o relacionamento sexual. O relacionamento sexual é um conhecimento máximo da outra pessoa do ponto de vista físico e ele sempre foi reservado por Deus para dentro do casamento. Nosso Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele tornou este mandamento ainda mais profundo e ele resgatou o espírito do mandamento, que está no coração, está nos olhos. Jesus disse: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus está aqui falando do quê? De malícia, de olhares impuros, de nós olharmos para uma outra pessoa com a intenção sexual. Jesus chama isso de adultério. E a nossa geração, ela tem quebrado este mandamento com frequência. Nós estamos numa geração que é sensualizada, uma geração em que filmes e séries e produções artísticas, elas usam cada vez mais elementos de sensualidade. Há pouco tempo eu fui numa exposição de arte aqui em São Paulo com os meus filhos, uma exposição normal, e lá nós passamos pelo constrangimento de ver algumas obras expostas com pessoas nuas. Quer dizer, faz-se essas coisas mais sem nenhum pudor. Dentro do povo de Deus, isso era bem estabelecido. A nudez não era aprovada por Deus. Nós temos capítulos inteiros da Bíblia falando sobre isso. Se você pensar um pouco nas roupas que os nossos irmãos usavam no passado, você vai entender que havia bastante pudor, havia bastante discrição até na forma de se vestir, para que a sensualidade e a malícia não fossem alimentadas. Nós estamos numa época que faz exatamente o contrário. Agora, nós como crentes devemos fugir dessas coisas. Devemos cuidar do nosso corpo para que ele não desperte qualquer desejo nas outras pessoas. E devemos guardar os nossos olhos, para que os nossos olhos não pequem contra o Senhor. Seja na rua, seja no computador, seja na televisão, onde nós estivermos. Como disse Jó, não poremos coisas injustas diante dos nossos olhos. Jesus Cristo foi bastante claro quando disse isso. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Nós temos o exemplo de Davi. O adultério de Davi com Batseba não começou de outra forma senão com os olhos. Davi estava num período de guerra no seu palácio, quando todos os homens estavam na guerra, e era costume dos reis estarem na guerra também, mas Davi já começou pecando ali, numa vida de preguiça, à tarde, no seu templo, no seu palácio, e ele, do alto do palácio, vê a Batseba, possivelmente em algum lago, em alguma região que tinha águas, tomando banho. Ele a cobiça, ele olha com malícia, com adultério nos olhos, a cobiça, a chama e comete adultério com ela. E como um abismo chama outro abismo, ela aparece grávida, ele chama o marido, embebeda o marido,
e, por fim, dá a ordem de que o marido seja morto na batalha. Um abismo chama o outro abismo. E tudo começou com o pecado dos olhos. Então nós devemos guardar os nossos olhos para que o pecado não nasça, para que não haja nenhuma raiz de pecado. E devemos controlar a nossa mente, devemos tirar da nossa mente e evitar quaisquer imagens que venham a trazer dano à nossa santificação. Estamos numa época de imagens e devemos tomar muito cuidado para não colocar imagens sensuais e de sexo na nossa cabeça, para nós não quebrarmos este mandamento. Então, a aplicação mais óbvia deste mandamento é nós termos um relacionamento de casamento fiel a Deus, sem adultérios, sem relacionamentos extraconjugais. Outras aplicações são não termos relacionamento sexual antes do casamento e, como Cristo nos ensinou, guardarmos os nossos olhos para que nós não adulteremos com os olhos e com o nosso coração. Que Deus assim nos abençoe. Amém.